Bolsonaro acabou de perder, não conseguir levar adiante uma ação por danos morais contra Lula. Em qual caso? Naquele caso do sumiço, da suspeita de sumiço de imóveis no Palácio do Alvorada. Vou puxar o fio do contexto e falar então da decisão em seguida. Em 2023, no início do governo Lula III, Lula acusou um sumiço, um possível sumiço de imóveis do Palácio da Alvorada, acusando ali Bolsonaro sem apresentar provas. Depois Bolsonaro então acionou a justiça porque foram encontrados os itens, 261 itens que eram considerados desaparecidos. Bolsonaro então acionou a justiça por danos morais, contra o presidente Lula. Só que a decisão que acaba de chegar da Fernanda Vivas aponta o seguinte, uma decisão aqui da juíza Gláucia Barbosa Riso da Silva, do TJDF. Aponta que a ação não vai adiante, portanto, foi rejeitada por uma questão de forma, questão processual. Bolsonaro apresentou contra Lula, quando, na verdade, essa era uma ação que deveria ser apresentada contra a União. A Justiça aqui do DF negou o andamento dessa ação e só para a gente ter aqui, então, o conteúdo da nossa Fernanda Vivas. A juíza disse o seguinte: eventual pretensão de indenização e retratação deve ser exercida em desfavor do Estado, União Federal. E o requerido, no caso Bolsonaro, estaria apenas legitimado a responder por eventuais danos causados por sua conduta comissiva ou omissiva em caso de ação regressiva. Nesse caso aqui está falando sobre o Lula. Mas basicamente Bolsonaro fez a justiça contra Lula por danos morais, perdeu a ação foi rejeitada por uma questão de forma, mas de fato a juíza Gláucia Barbosa Riso da Silva, nesse caso do suposto sumiço de imóveis, rejeitou a ação contra Lula.